grande ensinamento para nós, que é fundamental para nos orientar a respeito de semeadura, a respeito de prosperidade, a respeito do princípio natural da semeadura e a respeito do princípio sobrenatural da semeadura. É bom que compreendamos que, no mínimo, temos esses dois conceitos, e os dois são evidentes, os dois são reais, ainda que não possamos provar empiricamente através da ciência. Com os nossos olhos, com o nosso entendimento, nós podemos contemplar a evidência deles. E Paulo ele diz assim, a partir do versículo 6, no capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Igreja, é tão lindo porque cada um desses versículos traz uma realidade a respeito da semeadura. Quando nós lemos o versículo 6, ele traz um aspecto geral, um aspecto que contempla até mesmo aquele que não exerce a fé no sobrenatural da semeadura. E eu vou ler de novo o versículo 6, ele diz assim, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Ele está falando de uma semeadura com colheita, com ceifa proporcional à semeadura. Os irmãos concordam comigo que aquele que muito estuda, bons resultados e muita nota tira? Aquele que muito trabalha, muita recompensa, muito salário recebe? Então sempre a proporção daquilo que nós fazemos, quanto maior o esforço, maior a recompensa em tudo que nós fazemos. Eu até achei engraçado hoje que na mídia divulga-se muito uma forma de você ganhar dinheiro facilitado. Você não precisa trabalhar 8 horas por dia, basta você investir, né? Essa é uma forma interessante de falar. Mas para a pessoa poder aprender a investir, ele fica 2 anos estudando, né? Então é também uma semeadura. Tudo é uma semeadura. E na proporcionalidade com que nós nos esforçamos para fazer, que lançamos a semente, é na mesma proporcionalidade que nós colhemos e ceifamos. Isso aquele que está no mundo também usufrui, também aproveita disso. E daí Paulo ele passa para um nível um pouco maior, mais profundo de semeadura, que é importante nós compreendermos porque ela começa a exercer a fé. No versículo 7 ele fala assim, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Irmãos, veem que agora ele parte do nível simplesmente de semearmos na proporção que vamos semear, que vamos colher. Ele passa para um nível mais profundo, onde ele fala que tem que ser feito conforme o coração e não conforme a necessidade. Por quê? Porque aquele que enxerga a semeadura como um resultado de necessidade, ele vai semear cada vez mais, porque ele sabe que ele vai colher cada vez mais. Só que isso é uma semeadura natural, porque a semeadura espiritual é aquela que toca o coração. Quando eu falo coração, não é o coração carnal, mas é a intimidade com Deus, é o nosso espírito. É ser guiado por Deus na semeadura, e quando Deus toca no nosso coração a respeito da semeadura, aquilo que nós nos propomos a fazer pelo Espírito, se torna uma semeadura sobrenatural. Aí nós não vamos colher mais uma proporcionalidade segundo o que semeamos, mas uma proporcionalidade sobrenatural multiplicada. Isso que é interessante. Então quando nós semeamos na obra, aqui eu gostaria só de dar um exemplo. O que é semear segundo o coração direcionado por Deus? O apóstolo Marcelo, eu já vi ele contar aqui, das poucas vezes que ele veio, a respeito de um testemunho de semeadura específica sobrenatural que ele faz. Tem um determinado pregador, um determinado homem de Deus, mulher de Deus, e ele recebe do Espírito uma direção para semear na vida daquela pessoa, semear no ministério daquela determinada pessoa. Então ele recebeu no coração. Ele sabe que naturalmente, assim como nós sabemos, que se você semear, você vai colher. Se eu semear muito, eu vou colher muito. Mas isso é algo mais. Por que algo mais? Porque ele semeia e Deus multiplica 10, 20, 30, 40, 50. Por quê? Porque
porque aí nós estamos envolvendo o sobrenatural na semeadura. Já não parte mais simplesmente do fato de eu semear, porque eu sei que semeando eu vou receber, mas eu estou semeando porque eu sou obediente à voz daquele que eu amo e daquele que traz o sustento para a minha vida. E depois é um nível um pouco mais profundo que Paulo fecha aqui no último versículo, no versículo 8, ele fala assim, ó: e Deus, segundo o exercício da fé na semeadura que nós vemos no versículo anterior, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. E aí você atinge um nível tão profundo de semeadura que tudo o que fazemos é direcionado por Deus. Automaticamente todos os nossos atos, todas as nossas ações, ela é uma semeadura sobrenatural. Já pensou nós despertarmos no dia a dia e ao longo do nosso dia, cada ação que fazemos, que demanda o nosso tempo, que demanda o nosso esforço, quando abrimos mão de cuidar de nós mesmos para cuidar do próximo, é uma semeadura específica da parte de Deus. E nessa continuidade de semeadura, tudo o que fazemos aqui, fala tudo, seremos abundantes em toda boa obra que Deus abençoa segundo a direção do Espírito da nossa vida. Então qual que é o propósito final da semeadura? É compreendermos a vontade de Deus através daquele ato. Porque compreender o que é semeadura é o primeiro passo. Compreender que é dano que se recebe é o primeiro passo. Mas o nível mais profundo é compreender o porquê nós fazemos. Não é porque eu quero receber, é porque eu compreendo o propósito de Deus através daquele ato. Amém? Fique de pé comigo nessa noite.